E o legal é que você consegue, falando agora de culinária, do que você entende de gastronomia, você tem esse livro, né? Eu tinha visto. Você tem um que é uma junção, seria, entre o iFood e a televisão, que aí você usa conhecimentos diversos. Então você tem de história, você tem de gastronomia, você tem um que seria esse do iFood da TV. Então, esse na verdade é uma crítica à televisão. Sim, esses E seriam aí o conhecimentos nome eu fiz gerais. apenas um paralelo, que como eu odeio iFood, né? Eu odeio Big Mac, eu odeio essas coisas, acho horrível. Mas você imagina trocar um feijão tropeiro por um Big Mac. Eu falando, Não dá. tem que ter algum problema sério, né? Ou mesmo um snack por trocar um pão de queijo por um snack. Não dá, né? Não dá. Não dá. Então eu usei esse daí como forma uma crítica para a televisão. Então esse foi o primeiro livro que eu escrevi, no qual eu critico aí violentamente a televisão, que é uma máquina de emburrecer as pessoas. Eu já visto o Brasil, né? Que foi muito tempo doutrinado por Rede Globo e outras redes, e aí isso gerou um emburrecimento na população e ajudou o Brasil a ficar cada vez mais comunista, né? Você acha que isso então começou com a televisão? Não, a televisão foi um veículo muito importante, Acelerador, né? não sei. Começou na escola. Com a escola, né? Houve uma infiltração comunista nas áreas importantes, né? Com base em Gramsci, né? Então foi na televisão, foi na universidade, foi na escola, foi nas editoras, que foi o que a gente comenta. As editoras ficaram dominadas por esquerdistas, é impressionante. Só publicaram livros de esquerdistas, né? E a televisão só deu fama para autores de esquerda. Eu vi, não me lembro onde agora, mas eu achei muito lógico que foi o seguinte, porque o Brasil era visto como um país de direita, mas que os jovens, por serem apaixonados pela esquerda, e ela tem um viés mais amoroso, ela prega mais igualdade, né? Essa é a ideologia esquerda. Os jovens acabam se apaixonando por ela no início, né? E depois percebe que não é tão mágico como prega. E que os jovens, esses há muito tempo atrás, eles eram estagiários nas grandes empresas, por exemplo, na televisão, num jornal. E esses jovens seguiram vivendo essa identidade. Em um momento eles estavam capacitados, estavam mais velhos, mas eles eram os líderes desses lugares. E que isso não foi plantado, isso aconteceu naturalmente. Sabe, que os jovens que apaixonados estavam pela esquerda se mantiveram nos cargos e viraram os líderes desses lugares. E daí a esquerda potencializou a força que ela tinha. Eu Sabe, não com acredito líderes. nessa visão, não. Eu acho que foi uma coisa preparada e orquestrada. Porque aconteceu no Brasil relativamente rápido em vários setores ao mesmo tempo. Então teve escola, a gente estava comentando aqui nos bastidores, que sempre nós tivemos professores comunistas, né? Comentando das editoras, televisão, cinema, teatro, tudo que pensar no Brasil era de viés esquerdista, tudo. Cara, e na história é onde eu passei por essa fase de uma doutrinação legal na história. E eu acho que acontece até hoje. Eu vejo acontecer até hoje. Eu tenho familiares muito próximos que estão dentro dessa área e que me passam relatos constantes. Tipo assim, cara, chegou uma parte pra gente fazer uma adequação agora que é total assim. E ele contesta e ele é meio que calado para que tenha que seguir dessa forma. Então, existe realmente uma ideologia que tem que ser seguida dentro principalmente das escolas, para que seja visto dessa forma. De onde você acha que começa? Quem semeia essa educação esquerdista dentro das escolas? Por que é feito assim e a direita não reage? Então, o Brasil, sem voltar muito atrás, vou pegar um pouco, a grande reviravolta no Brasil foi nos anos 60, né? Então, o governo militar, embora tenha combatido os terroristas, ele não combateu o que precisava ter sido combatido, que era a infiltração na área cultural, né? Então, ali foi o desastre. Então, nós vemos que dos anos 50, que tinha lideranças anticomunistas no Brasil, inclusive o Brasil nem tinha relações diplomáticas com a União Soviética, né? A relação, houve uma tentativa com Getúlio Vargas, foi no ano do Jânio Quadros,
que o Brasil começou a ter relações diplomáticas com a União Soviética. Então, o Brasil ele tinha um pensamento, inclusive, de Estado até anticomunista. Uhum. E aí, de repente, a coisa muda. Mesmo os militares, eles acabaram estreitando os laços com a União Soviética comercialmente. O Geisel tinha aversão aos Estados Unidos, veja só. Ele não fez um plano, o plano, né, da usina nuclear do Brasil, que aliás foi muito bem feito porque era alemão, mas ele não fez buscando o melhor para o Brasil, ele fez com raiva dos americanos, que ele odiava. Ele manteve relações frias com o Carter, que era o presidente na época. Então nós vemos uma reviravolta nos anos 60 política, que o Brasil estava de costas para a União Soviética. Havia lideranças anticomunistas fortes, como por exemplo Carlos Lacerda. Já havia uma certa infiltração, não vamos ser ingênuos, de universidade, aquilo, mas não era intensa. Aí veio os anos 60, os militares dão um golpe em 64, combatem a guerrilha, que foi criticada, a guerrilha foi criticada pelo Luiz Carlos Prestes, para você ter uma ideia. O Luiz Carlos Prestes já estava com uma mentalidade diferente, falando, né, guerrilha não vai transformar o Brasil no lugar socialista, agora a cultura vai. Se a gente aplicar o método de Gramsci, vai. Né? E aí, então, o Brasil teve uma infiltração na Igreja Católica. A Igreja Católica era anticomunista, visceralmente anticomunista. Os bispos eram contra o comunismo, os padres, aí de repente aí vem Helder Câmara, vem Arnes, vem Lloyd Scheiders, todos de esquerda. Então houve, é lógico que houve uma coisa orquestrada. Quando a coisa acontece num ponto só, fala assim, mas quando acontecem várias coisas ao mesmo tempo, fica praticamente provado que foi uma coisa orquestrada. Houve uma infiltração e as televisões, elas acabaram dando vozes somente para os esquerdistas. Aí, como o acesso do grande público era na televisão, o brasileiro não lê, né? Não. E os poucos que liam tinham acesso ali para o comunista. Então, o fulano estava no interior, assistia a Rede Globo, ficou o dia inteiro com doutrinação comunista e vai. Né? Aí depois, em casa, as famílias se tornam mais comunistas, socialistas, só aí vai passando para os filhos e vai indo. Por isso que está esse desastre no Brasil. Se eu fosse pôr o ponto de inflexão, seria os anos 60. Você acha que hoje a gente está vivendo o resultado máximo disso aí? Sim. É hoje. Quando o Brasil saiu do regime militar em 85, ele era mais esquerdista do que em 64, mas muito mais. Por volta de 45% da economia estava na mão do Estado. O Estado era o grande garantidor, práticas assistencialistas, isso vendo do ângulo estatal. Né? Do ângulo midiático, já nem vou falar mais da televisão, que eu já falei demais. Nas editoras, universidades, tudo comunista. Tudo.